Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este nosso quadro Quaresma Viva, uma jornada espiritual. E assim damos continuidade a este tempo de oração e de comunhão com nosso Senhor. Iniciemos com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Permanecemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, então sejam todos bem-vindos. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixe aí o seu like, o seu comentário e que também possa compartilhar com as pessoas para que cada vez mais o anúncio do Reino de Deus seja expandido nos corações de todos nós. E assim hoje nós estamos já caminhando nesta jornada espiritual, neste tempo quaresmal. Já estamos então iniciando este quarto domingo do tempo da quaresma, e onde nós já estamos então caminhando já para aquela grande semana que vamos celebrar, que é chamado a Semana Santa. Então que desde já você vai preparando também o seu coração, vai preparando a sua vida para celebrar bem esta semana, que é a Semana Santa, que já se almeja, está próximo de nós. E desde já aqui deixo para nós uma orientação, assim como provavelmente em cada Santa Missa já vou estar fazendo esta orientação. Semana Santa, amados irmãos e irmãs, para nós católicos, não é feriado. Não é tempo de você sair para se divertir. Não, vamos pegar um feriadão aí, vamos para a Serra da Mesa ou vamos para tal lugar. Tudo bem, são momentos bons, são lugares bons para a gente ir e descansar, sim. Mas para o católico, Semana Santa não é feriado. É uma semana para nós rezarmos, semana para nós estarmos mais próximos do Senhor com mais intimidade. Então já esteja atento para isso. É para você se organizar diante do feriado da Semana Santa, para você rezar, estar mais próximo do Senhor. E não é para se divertir, para sair, ou simplesmente até para fazer churrascos por aí, não. Semana Santa é tempo propício de oração. Então que você já também esteja ciente disso. Então não adianta nós fazermos toda a quaresma, fazer grandes jejuns, penitências, às vezes rezar de madrugada, depois na Semana Santa, nós, que seria a semana das semanas de intimidade com o Senhor, a gente então jogar tudo para o alto e simplesmente se divertir nesta semana. Então não, Semana Santa é para nós trilharmos os passos com Jesus no Calvário. Então tenha isso no coração e na sua mente. E se você estava pensando em viajar, em descansar, em se divertir, tire outro dia, outra data para você fazer isso. Não a Semana Santa. Católico que é católico, Semana Santa reza. Fica essa orientação para nós. E hoje, trazendo para nós, então, o Evangelho de hoje, justamente nós já até meditamos nesse Evangelho, mas a palavra de Deus, que ela é rica, ela é eficaz, ela sempre continua também trazendo novas coisas aos nossos corações. Por isso hoje, neste domingo também considerado e chamado pela Igreja, Domingo da Alegria, Domingo Letário, que é o qual domingo que aqui nós fazemos a alegria do retorno à casa do Pai. Que nós possamos assim, então, trazer esse Evangelho para a nossa meditação, que é o Evangelho do Filho Pródigo. Justamente o Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 32. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles.
Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho? Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho e dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, então, hoje nós estamos meditando justamente nesta parábola do filho pródigo. O coração da quaresma, que é então este tempo propício para a conversão do nosso coração. A igreja então nos propõe hoje de maneira especial acerca do sacramento da reconciliação, ou seja, a confissão. Quer fazer-nos chegar purificados para a celebração da Páscoa do Senhor, indica-nos o caminho privilegiado para esta purificação. Então, a parábola do filho pródigo apresenta-se como um sacramento da penitência, em ação, tendo no centro a confissão. Qual é a confissão nesta parábola? É o filho que foi para o mundo, gastou tudo e depois ele volta e chega diante do pai. Pai, pequei. Então, é justamente trazendo isso. Pai, pequei. Aqui nós temos então a realidade da confissão, onde nós também vamos encontro do Pai das misericórdias e diante dele também nós vamos dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. E o Pai nos dá a absolvição, assim como também nesta passagem, depois que o filho chega de encontro do Pai, o que o Pai fala depois? Manda todos trazerem ali roupas novas, manda trazerem ali novilhos para matar, para festejar, porque este filho tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Estava morto e agora tornou a viver. É o que nós passamos pela confissão, quando nós também vamos ao encontro do sacerdote. A graça de Deus em nós pelo pecado foi matada. Nós matamos a graça de Deus em nós. Assim como na passagem, de fato, ele pede a herança, e pedir a herança para o pai que estava vivo era dizer: não quero ser mais teu filho. Então ele matou o pai. Nós também, quando nós pecamos, nós estamos matando a graça de Deus em nós. Por isso, nós chegamos diante de Deus, é como se nós colocássemos diante do Pai e falasse assim: não quero ser mais teu filho. Nesse momento eu quero esbanjar aqui esta vida, este pecado, essa miséria. É isso que acontece com o nosso pecado.
Então nós matamos em nós a graça de Deus. E por isso, por causa do pecado, nós então perdemos a filiação divina. E esta filiação tem que ser restabelecida por meio do sacramento da confissão, onde de novo o Pai nos acolhe e nos dá vestes novas, aquilo que nós perdemos com o pecado. Nos dá então a graça de sermos filhos e filhas de Deus. O personagem central desta parábola é o próprio Deus, que é nosso Pai, que lança mão de todos os meios para recuperar o filho são e salvo. Ferido pelo pecado, no seu grande amor pela humanidade, Deus sempre vem ao encontro do homem. Assim como nessa passagem, o pai que sai correndo ao encontro do filho, é o que também acontece com cada um de nós. Na confissão, onde nós vamos ali nos colocar diante do sacerdote, a olhos espirituais, acontece isso também. Deus que vem ao nosso encontro, descido do céu, Ele que vem ao nosso encontro para de novo nos abraçar. É o Pai que vai ao encontro de nós. Por isso, esta é a experiência que nós devemos fazer. Assim haverá mais alegria entre os anjos de Deus que, por um só pecador que se converte, do que 99 justos que não precisam de conversão. Está lá em Lucas capítulo 15, versículo 7. Isso não quer dizer que o Senhor não estima a perseverança dos justos, mas se põe aqui em relance o gozo de Deus, a alegria de Deus em nos encontrar de novo na presença dEle. Então, assim, olhando para este Evangelho, que nós hoje possamos também pedir a graça no nosso coração de uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Assim, o pecado, então, nos afasta de Deus. O pecado nos torna longe da presença de Deus. E aqui a confissão é aquilo que faz o contrário. A confissão, quando nós vamos diante do sacerdote para nos acusar dos nossos pecados, por meio das mãos do sacerdote e dele, que é instrumento da misericórdia, nós vamos escutar: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui é ação extraordinária, o Pai que se desce do céu de novo e nos acolhe e nos dá a graça de sermos filhos de novo na sua presença. Então temos a possibilidade de abandonar a casa paterna e gastar os bens que recebemos de um modo indigno da nossa condição de filhos e filhas de Deus. Quando o homem peca gravemente, perde-se para Deus e também para si, pois o pecado tira do caminho que conduz ao céu e é a maior desgraça que pode acontecer a um cristão. A sua vida honrada, as esperanças que Deus tinha posto em nós, a sua vocação para a santidade, o seu passado, o seu futuro, tudo desaba. Afasta agora radicalmente do princípio da vida, a vida, e torna-se incapaz de adquirir outros, ficando sujeito de algum modo à escravidão do demônio. O pecado tão detalhadamente descrito na parábola do filho pródigo consiste na rebelião contra Deus, ou menos no esquecimento ou indiferença para com Ele, para com seu amor, no desejo tolo de viver fora do amparo de Deus, de migrar para uma terra distante, longe da casa paterna. É isso que acontece com cada um de nós quando nós também queremos o pecado. Nós, então, livremente afastamos da presença do Pai. Queremos ir para uma terra longe, uma terra distante, na falsa ilusão que aquilo ali vai nos trazer felicidade. E foi isso que, de fato, esse filho pródigo fez. Ele vai para o mundo, gasta tudo nesta ilusão que aquilo ali trazerá felicidade ao seu coração. Mas a felicidade vem somente de Deus. E aqui, quando ele está longe da presença de Deus, ele percebe: olha que lugar que eu estou. Lá na casa do meu pai, até os empregados eram tratados melhores. E eu agora estou sujo, estou longe da presença de Deus, nem a fome mata. Aqui nós temos interessante nós pensarmos a fome no coração da humanidade, a fome de Deus. As outras coisas nunca vai, de fato, trazer, de fato, uma saciedade no coração humano, porque as coisas, as pessoas, o mundo não vai de fato conseguir matar no coração do ser humano a fome que somente Deus pode nos matar.
e nos mata com a sua própria presença. E por isso Jesus depois vai dizer: eu sou o pão da vida, aquele pão que todo aquele que dele comer não terá mais fome, de toda a água que beber de mim não terá mais sede. Então somente Jesus vai matar a fome e sede do nosso coração. E que muitas vezes nós nos iludemos, vamos com a vida ilusória para o pecado, achando que tudo aquilo vai trazer ao nosso coração a felicidade. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o cobriu de beijos. Acolhe como filho imediatamente, e estas são as palavras. Cobriu de beijos, é como que se dissesse, invadiu aquele filho cheio de beijos, não deixava nele respirar, porque o pai ficou tão feliz com o seu regresso que foi ao encontro dele. Eu fico imaginando essa atitude que Deus tem conosco, quando nós também reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas misérias, e com o coração contrito vamos ao encontro da confissão, do sacramento da penitência, o quanto o céu se alegra, o quanto o próprio Deus se alegra, e é como se Ele viesse ao nosso encontro nos cobrir de beijos, porque Ele nos coloca de braços abertos para nos acolher de novo. Temos de dizer, então, perante tudo isso, temos que nos dizer como São Paulo: Abá, ó Pai, meu papaizinho, aqui estou na tua presença, quer lhe chamemos de Pai. Que o saboreemos essas palavras, deixando a alma inundar-se de alegria. Correu-lhe ao encontro, Deus que vem ao seu encontro. Quando você vai para uma fila de confissão, você está achando que é você que está procurando, mas na realidade é Deus que está te trazendo ali, porque Deus tem saudade de você. Que você possa também ter saudade de nosso Senhor, porque Ele espera de braços abertos. Na confissão, através do sacerdote, o Senhor devolve-nos tudo o que perdemos por culpa própria, a graça e a dignidade de filhos de Deus. Comula-nos da sua graça e, se o arrependimento é profundo, coloca-nos no lugar mais alto do que aquele que estávamos anteriormente. Devemos então valorizar a confissão, porque leva-nos ao problema mais universal e central da conversão evangélica. Trata então de descobrir a verdadeira doença da alma, que é o pecado. E esta parábola hoje então nos leva a essa temática: confessar os nossos pecados, ir correr ao encontro do Pai das Misericórdias, que nos espera, que nos abraça e nos dá vida nova. E aqui trazemos também esta catequese a respeito da confissão, no Catecismo da Igreja Católica, o sacramento da penitência, da reconciliação. Lá no número 1424 vai nos dizer: é chamado o sacramento da confissão, porque o reconhecimento, a confissão dos pecados perante o sacerdote é um elemento essencial deste sacramento. No sentido profundo, é um sacramento também uma confissão, ou seja, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e da sua misericórdia para com o pecador. Número 1440 do Catecismo. O pecado é, antes de mais nada, ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele, ao mesmo tempo um atentado contra a comunhão e com a Igreja. É por isso que a conversão traz consigo, ao mesmo tempo, o perdão de Deus, a reconciliação com a Igreja e o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência. Só Deus perdoa o pecado. Então, como eu vou me colocar diante do sacerdote, pedindo ao sacerdote que me absolve dos pecados? Entendemos. É Deus sim que de fato nos perdoa. E quando nós nos colocamos diante do sacerdote para recebermos o sacramento da confissão, ele é apenas um instrumento da misericórdia de Deus. O Padre é então um instrumento de Deus para nos absolver dos nossos pecados. E todos nós precisamos nos colocar. Só Deus perdoa os pecados. Jesus, porque é o Filho de Deus, diz de si próprio: o Filho do homem tem na terra o poder de perdoar os pecados. Marcos capítulo 2, versículo 10. E exerce este poder divino: os teus pecados são-te perdoados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Mais ainda, em virtude da sua autoridade divina,
concede este poder aos homens para que também exerçam em seu nome. Então Jesus chama os apóstolos e dá este poder de perdoar os pecados aos apóstolos, que representam ser outro Cristo. Então Cristo quis que sua igreja fosse toda ela, na sua oração, na sua vida e na sua atividade, sinal e instrumento do perdão e da reconciliação. Ao tornar os apóstolos participantes do seu próprio poder de perdoar os pecados, o Senhor dá-lhes também a autoridade para reconciliar os pecados com a igreja. Esta dimensão se dá quando nosso Senhor diz a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra ficará ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Este mesmo encargo de ligar e desligar conferido a Pedro foi também atribuído a todos os apóstolos unidos a Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 18, 28, 16, 20. As palavras ligar e desligar significam, então, aquele que vós excluídes da vossa comunhão ficará excluído da comunhão com Deus. E aquele que receberdes de novo na comunhão, recebereis também na comunhão com Deus. Então a confissão é este lugar onde o Padre, o ministro dado por Deus, sendo aqui o próprio Cristo, recebendo esta autoridade do próprio Senhor, ele então liga e desliga diante de Deus com esta autoridade que foi dada do alto. Então o sacerdote é apenas instrumento, mas ao mesmo tempo se faz necessário desta acusação dos nossos pecados. A confissão ao sacerdote constitui, então, a parte essencial do sacramento. Os penitentes devem, na confissão, enumerar os seus pecados mortais que têm consciência, após terem sido examinados, mesmo que tais pecados sejam secretíssimos e tenham sido cometidos apenas contra os 2 últimos preceitos, porque, por vezes, estes pecados ferem mais gravemente a alma e são mais perigosos dos que os cometidos a vida toda. Assim, nós precisamos, então, colocar diante do Padre e nos acusar. O Padre, então, é como o Pai das Misericórdias. Ele está ali fazendo este papel de acolher, de receber. É Deus que perdoa por meio das mãos do sacerdote. Então, esse evangelho de hoje é também contando assim para nós este grande acontecimento que acontece na vida de todos nós. Todos nós saímos da presença de Deus Pai e fugimos para as coisas do mundo, que é o pecado. Então, matamos a graça de Deus em nós e agora precisamos regredir, voltar para a casa do Pai. E você faz isso por meio deste grande sacramento que é a confissão. Que nós possamos ter essa consciência. O Pai nos acolhe, o Pai nos recebe de volta. Basta você ter consciência, cair em si, assim como o filho pródigo fez. Ele caiu em si, percebeu que estava errado e assim voltou aos braços do Pai. A palavra conversão significa isso. Mudou de mentalidade, mudou de caminho e assim estava indo para um caminho que viu que estava errado. Voltou correndo para os braços do Pai, onde ali ele sabia que é aonde ele nunca deveria ter saído, porque só o Pai mata no seu coração a fome e sede que ele tem. Que assim nós possamos também matar no nosso coração a fome e sede que temos de Deus. E se nós, muitas vezes, pelo pecado, afastamos-nos da presença de Deus, sempre retornemos de novo por meio deste grande sacramento, que é o sacramento da confissão, da penitência. Que assim seja. E nós estamos aqui continuando a nossa jornada e a nossa caminhada. E desde já vai preparando também o seu coração para esta Semana Santa. E se prepara também para viver bem a Semana Santa, estando com o coração purificado por meio deste grande sacramento. Que assim seja. E permaneça sobre nós, sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No final deste vídeo teremos aqui a colaboração também do diácono João, para que ele possa também deixar para nós aí o propósito diário do dia. Deus seja louvado na sua vida. Vamos fazer o propósito para esse dia. Valorizar as pequenas coisas. Valorizar as pequenas coisas tem um propósito espiritual profundo, pois nos ensina a estar presentes, a cultivar a gratidão
e a reconhecer o sagrado no cotidiano. Muitas tradições espirituais enfatizam que a felicidade não está em grandes conquistas, mas nos momentos simples. Esse propósito nos conecta com a humildade e a compaixão, nos lembrando de que a vida é feita de detalhes e, quando apreciados, transformam nossa percepção, ampliam a paz interior. A valorização das pequenas coisas tem um forte fundamento bíblico e está relacionada à gratidão e à fidelidade. Quando observamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesus vai dizer: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Esse versículo nos ensina que Deus observa nossa atitude em todas as situações, inclusive nas menores, e que a fidelidade começa nos detalhes do dia a dia. Então vamos valorizar as pequenas coisas durante o nosso dia de hoje.